Gostaria de orar com as crianças, então se elas puderem vir à frente, eu tenho uma mensagem para elas, um resumo do nosso sermão. E alguns de vocês que já conseguem fazer as anotações do sermão, lá atrás você tem uma pranchetazinha, um papelzinho amarelo, você tem canetas ali, você pode anotar as principais partes do sermão, tá bom? Depois que você anotar, dá uma melhoradinha no sermão e prega ele em outro lugar. Tudo bem? Pode ser assim? Bom, deixa eu contar para vocês uma história, é uma fábula. E havia um lago, e ao redor desse lago tinha um sapo que estava observando o lago. E, de repente, o sapo viu um passarinho voando e o passarinho deu um mergulho dentro da água, tentando pegar um peixe, talvez. Ele deu um mergulho na água e ele saiu logo. E ele virou para o sapo e diz assim: seu sapo, o senhor viu? Eu me tornei um peixe. Eu dei um mergulho tão perfeito que eu entrei dentro da água e, naquele momento, eu me transformei em um peixe. E o sapo não falou nada. De repente, da água, um peixe deu um salto e caiu do outro lado, no lago. E ele levantou a cabeça assim e disse para o sapo: seu sapo, o senhor viu? Eu me transformei em um pássaro. Eu dei um salto, eu voei tão alto e caí na água de novo, eu me transformei em um pássaro. E o sapo diz: vocês que pensam que por alguns momentos o peixe consegue ficar fora da água, ou o pássaro consegue mergulhar, vocês acham que vocês já mudaram e já foram transformados? Isso não é transformação verdadeira. Transformação verdadeira é o que acontece com a borboleta. E o sapo diz: olha, ontem mesmo a borboleta era aquela larvazinha, aquele madruvá feio, asqueroso, ninguém queria tocar. E hoje essa borboleta cheia de cores, voando e trazendo alegrias. Hoje nós vamos estudar um texto da Escritura Sagrada que fala sobre a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Mas Deus não quer mudar apenas uma parte da nossa vida, Deus quer nos transformar totalmente. Quando nós falamos que nós cremos em Cristo Jesus, a fé que temos em Cristo Jesus, ela afeta cada área da nossa vida. Ela afeta a vida do papai, a vida da mamãe, ela afeta a sua vida, o seu relacionamento, a sua obediência. Ela afeta todas as áreas da nossa vida. Então, esse é um resumo do sermão desta manhã, mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nele também, tá bom? Há um momento no sermão que é especialmente voltado para vocês, filhos. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua bondade. Te agradecemos pela oportunidade que temos de ter as crianças adorando o Senhor conosco. Abençoe a vida delas. Que Teu Espírito Santo fale ao coraçãozinho de cada uma delas. E que o Senhor abençoe e dê sabedoria aos pais para criarem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e aqueles que puderem já podem pegar a prancheta lá atrás com o papel para vocês anotarem. Eu vou contar com a ajuda de vocês nesta manhã. Confesso que será a primeira vez que eu vou projetar um sermão meu. Tá? Então, digamos assim, eu não sei ainda qual vai ser o resultado disso. Mas aí eu conto com a ajuda de vocês. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Colossenses, no capítulo de número 3, do verso de número 18 até o versículo de número 6 do capítulo 4. Nós estamos expondo
a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E esse texto que nós iremos ler neste momento é um texto riquíssimo. Minha esposa virou para mim e disse: por que você não divide, então, em 2, 3 sermões? Um dos meus filhos, lendo o meu sermão, ele disse: o senhor tem mais de 3 sermões nesse esboço. Então, eu vou ter que condensar o máximo possível, porque nós estamos em uma série de exposições. Eu não consigo e não poderia transformá-lo agora em 3. Isso iria atrapalhar um pouquinho a programação que nós temos estabelecido. Mas vamos ler a Escritura Sagrada e prestemos atenção no ensinamento da palavra de Deus. Diz assim: esposas, aliás, deixa eu ler do versículo de número 17. E tudo quanto fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Continuem a orar vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no modo de agir, como os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Senhor, nós lemos a tua palavra e nós nos alegramos por tamanho privilégio, mas pedimos que o Senhor fale ao nosso coração na manhã desse domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de contar para vocês a história de 3 construtores que estavam trabalhando em uma edificação e eles estavam utilizando pedras para fazer aquela construção. Um visitante se aproximou daqueles construtores, chegou para um deles e perguntou assim: o que você está fazendo? E ele, todo irritado, cansado do que estava fazendo, disse: cortando pedras. Você não está vendo? O visitante chegou para o segundo e disse para ele: o que você está fazendo? Ele diz: ganhando meu dinheiro para sustentar a minha família. Trabalho o dia todo aqui, cortando essas pedras e construindo esse edifício. E ele chegou para um terceiro e diz: o que você está fazendo? Mas daquele terceiro ele voltou-se para ele com um brilho nos olhos e disse: eu estou construindo uma catedral para a glória de Deus, e Deus será adorado dentro dela. É muito interessante quando você pensa nessa história, porque os 3 estão realizando uma mesma tarefa, mas só um deles vê um propósito e um objetivo maior naquilo que ele está executando. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele diz no versículo de número 17: tudo o que fizerem, seja em palavra e seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está
abordando as implicações, o que significa, de fato, nós procurarmos fazer tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está nos instruindo aqui nessa carta, nós temos que compreender um pouquinho da estrutura da carta, daquilo que nós já temos estudado aqui, nós chamamos de um esboço da carta. A carta aos Colossenses, ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte doutrinária, que está ali do capítulo de número 1, capítulo 2, quando ele apresenta Jesus Cristo como sendo a imagem visível de Deus, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que é o Senhor de todo o cosmos, aquele que reina sobre anjos, potestades, a terra, governantes e tudo mais. Essa é a parte doutrinária, quando o apóstolo Paulo fala da nossa suficiência nesse Cristo que é soberano e o Cristo é suficiente. Mas no capítulo de número 3 e capítulo 4, o apóstolo Paulo ele chega numa parte mais prática e ele começa a mostrar como que eu e você, que cremos nesse Cristo soberano, devemos viver à luz da soberania de Cristo. Como que a nossa união com o Senhor Jesus Cristo deveria impactar a nossa vida diária. Então, para resumir essa carta, eu poderia dizer o seguinte, olha, a doutrina da supremacia de Cristo, no capítulo 1 e 2, ela nos conduz a uma vida de submissão a Cristo, no capítulo 3 e 4. A supremacia de Cristo nos conduz à submissão a Cristo Jesus. E é muito interessante você conectar esse texto que nós acabamos de ler com o texto que nós estudamos no domingo passado. Porque no domingo passado e nos domingos anteriores nós estávamos lendo do versículo de número 1 em diante, dizendo, olha, pensai nas coisas lá do alto. E agora o apóstolo Paulo vai dizer, vocês cristãos que devem pensar nas coisas lá do alto, do versículo de número 18 em diante, ele vai dizer, viva esse cristianismo em casa, no relacionamento com o marido, no relacionamento com a esposa, com filhos e tudo mais. Ele está conectando essas coisas. No domingo passado, nós lemos do versículo de número 5, quando ele diz assim, olha, vocês se revistam como eleitos de Deus, vocês se dispam das coisas erradas que vocês faziam e se revistam das virtudes como eleitos de Deus. E agora ele vai dizer, e vestidos dessas virtudes, vivam no seu trabalho, vivam nos seus relacionamentos e assim por diante. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui para nós que espiritualidade ela se concretiza no nosso dia a dia. Espiritualidade, na perspectiva bíblica, não é uma coisa abstrata, distante, longe, mas ela está concretizada no nosso dia a dia. A nossa novidade de vida deve ser praticada no nosso lar, no nosso trabalho, na maneira como nós falamos, na forma como nós agimos. O apóstolo Paulo, então, ele está enfatizando nesse texto que nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo de número 17, que aparece aí, é aquilo que nós chamamos de um princípio controlador. Ele vai controlar tudo que Paulo vai dizer do versículo de número 18 em diante. Ele está dizendo, se você deve fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai fazer onde? E ele vai dizer, no seu relacionamento conjugal, esposa, marido, no seu relacionamento pai e filho, no seu relacionamento, na sua vida devocional, na sua vida de oração. Você vai fazer isso na sua relação com outras pessoas. É muito interessante você observar esse aspecto, porque o Evangelho ele não é um conceito abstrato, mas o Evangelho é poder de Deus que transforma a nossa vida diária e deve transformar a nossa vida diária. Então, qual que é o resumo do que eu quero falar com vocês nesta manhã? Eu quero abordar 3 áreas da vida nas quais eu e você devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, à luz desse texto. Em primeiro lugar, nos nossos relacionamentos. Como que Cristo deve, de fato, governar os nossos relacionamentos.
como que o evangelho deve ser esse princípio que opera a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a começar dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas que ali estão. Depois, como que o evangelho deve impactar a minha vida devocional, o meu relacionamento com Deus, a minha vida de oração. O que deve ser oração para mim? Seria a oração uma barganha com Deus? Ou seria uma oração a minha busca por intimidade com o Senhor Deus? Em terceiro lugar, eu quero abordar com vocês como que esse evangelho também deve impactar o meu testemunho, como que eu me relaciono com as pessoas que não creem em Cristo Jesus ainda. Como que eu me relaciono com aquelas pessoas que até rejeitam Cristo Jesus e outros até odeiam os princípios e os valores que Cristo Jesus ensinou e Cristo Jesus ensina que eu e você vivamos. Talvez eu tenha que dedicar um pouco mais de tempo no aspecto familiar aqui nesta manhã, até mesmo pela própria complexidade do texto bíblico. Eu sei que eu estou falando para muitos casais que não têm problemas conjugais algum. Eu sei que eu estou falando para muitas famílias que vivem um verdadeiro céu em casa. Mas a Bíblia mostra a complexidade desse relacionamento e ela faz isso nesses versículos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Como que nós devemos, então, fazer tudo em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, no nosso relacionamento conjugal? Aqui o apóstolo Paulo resume esse relacionamento conjugal no versículo de número 18 e 19, quando ele fala, em primeiro, para as esposas. As mulheres vêm primeiro, não é? A preferência para as mulheres. Então, como cavalheiro que o apóstolo Paulo é, ele faz a menção às esposas. Então, ele vai dizer, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. E depois ele fala para os maridos: maridos, amem as suas esposas e não as tratem com amargura. É muito interessante porque quando o apóstolo Paulo diz, esposas, cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém ao Senhor, a palavra convém significa como é apropriado, como Deus espera que você faça. Então, esposas, que você atente para aquilo que o próprio Deus espera que você faça, e Deus espera que você seja submissa, ou que você se sujeite ao seu marido. Por quê? Porque foi assim, esse foi o propósito de Deus na criação. Se você se lembra do texto bíblico de Gênesis, quando Deus estava criando todas as coisas, ele viu que o homem estava só, e isso não era bom. É engraçado, porque Deus havia dado o selo de aprovação em tudo que ele havia criado. Ele havia dado o selo de aprovação dele em todos os aspectos da criação, mas quando chega na questão da solidão do homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. O propósito, então, de Deus na criação da mulher envolve que essa mulher agora seja esta auxiliadora e que ela seja submissa ao seu marido. Além do mais, a própria ordem da criação já aponta para o fato de que essa mulher seja submissa ao seu marido. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Paulo evoca essa ordem da criação quando ele escreve para Timóteo, dizendo como que Timóteo deveria instruir aos membros da igreja dele. Não está colocando aqui uma ideia de superioridade masculina, não tem nada disso. Mas ele está colocando que nesse conceito de complementaridade, o papel principal da mulher é o papel de exercer submissão ao seu marido. Mas por que Paulo sempre fala sobre essa questão? Ele ressalta que a mulher seja submissa. O que significa essa submissão ou essa sujeição desta mulher? E aqui é uma coisa muito interessante, porque muitos de nós, às vezes, somos levados pela cultura ao redor a acharmos que a palavra submissão coloca a mulher em uma posição de inferioridade ou dá ao homem o direito de mandar nessa mulher.
A palavra auxiliadora ou auxílio na Escritura Sagrada é utilizado para alguém nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Deus é o nosso auxílio e fortaleza. Quando a Escritura Sagrada, então, diz que a mulher é uma auxiliadora, a Escritura Sagrada está dizendo que a mulher espelha os atributos de Deus. Então, a Escritura Sagrada não está colocando essa mulher em uma posição de inferioridade ao seu marido. Ela está simplesmente dizendo que essa mulher ela tem uma missão ao lado do seu marido e ela deveria, então, sujeitar-se ao seu marido. Mas o que o apóstolo Paulo exige nesse versículo de número 18 é que esta sujeição seja, em primeiro lugar, voluntária. Que você, mulher, que você, esposa, não seja obrigada a ser submissa ao seu marido. Em segundo lugar, que seja iniciativa tua. Que você, esposa, tome a iniciativa. Que você não espere para o marido dizer assim, colocar um versículo bíblico no espelho do banheiro da sua casa, para que você simplesmente diga, esse versículo está na Bíblia. Eu nem sabia, que coisa. Não, que você tome a iniciativa de fazer isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao próprio marido. Mas por que Paulo exorta a mulher a fazer isso? Por que parece ser mais difícil para a mulher se sujeitar ao marido? Porque depois da queda, depois do pecado entrar no mundo, no DNA da esposa, existe uma resistência de que ela seja auxiliadora ou de que ela submeta ao marido. É engraçado, porque lá em Gênesis, no capítulo 3, depois da queda, Deus diz assim, o seu desejo, esposa, será contra o teu marido. Eu sei que na tua Bíblia aparece, o seu desejo será para o teu marido, mas a expressão, a preposição para, ela pode ser traduzida também como contra. É a mesma preposição que é usado no capítulo 4 de Gênesis, quando fala sobre Abel. Aliás, quando fala sobre Caim. Quando fala sobre o pecado. O pecado de Caim. O teu desejo será contra ti e cumpre a ti dominá-lo. É a mesma preposição. Então, logo depois da queda, a tendência natural da mulher não é de se submeter, não é de sujeitar-se. E sabe quando você, esposa, não se submete ao seu marido? Deixa eu dar algumas dicas para você perceber se você está se submetendo ou não ao seu marido. Em primeiro lugar, quando você começa a competir com ele. Quando você começa a pegar uma queda de braços com ele. Quando você compete com ele em termos do conhecimento, em termos da autoridade, quando você começa a competir em qualquer área. Se você entrou numa competição, você já não se contentou em ser auxiliadora. Você quer ser a competidora. Em segundo lugar, quando você é tentada a consertá-lo o tempo inteiro. Não é essa uma tentação fantástica que as esposas têm? Ah, você deveria fazer aquilo outro. Não, você deveria fazer dessa maneira. Não, você não fez aquilo assim. E é interessante, porque quando você, esposa, é tentada a consertar o seu marido, você assume a posição de secretária da Santíssima Trindade. É como se você dissesse, olha, Deus ama você e eu tenho um propósito fantástico para a tua vida. E você começa a querer consertar nos pequenos detalhes, mas aí você deixa de ser esposa, você se torna a mãe dele. E deixa eu te dizer uma coisa, ele não se casou contigo para que você fosse a mãe dele. Na verdade, ele se casou com você e ele gostou de você, ele amou você. E por isso ele abandonou o convívio da mãe dele. Mas quando você agora começa a querer consertar em todos os momentos, você assume o papel da mãezona. Esquece do papel glorioso que você tem da esposa do seu marido. Então, quando é que você não se sujeita a ele? Quando você está competindo, quando você tenta consertá-lo. Em terceiro lugar, quando você começa a ridicularizá-lo. Sabe aquelas brincadeiras, clube de amigos e tal, e você começa a contar as coisas erradas do seu marido, você está ridicularizando o seu marido. Você não está se sujeitando a ele.
Ou quando você começa a entrar no jogo das comparações. Ah, papai sabia fazer isso muito bem. Papai era ótimo para trabalhar com a parte elétrica na casa. Meu marido nem sabe acender uma lâmpada. Esse tipo de comparação é péssimo. Você não está se sujeitando ao seu marido. Mas o texto não para aí. O texto diz, esposas, cada um de vocês sujeite ao seu marido. Se Paulo destaca a submissão, a sujeição, como sendo algo característico para a esposa, ele vai falar para o marido. E ele vai dizer para o marido assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Eu fiquei a semana inteira atolado nessa palavra. Amargura. Porque em outros lugares, o apóstolo Paulo diz, marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, o amor sacrificial. Você já ouviu sobre isso? Pedro diz, maridos, vocês deveriam tratar a sua esposa como se elas fossem também herdeiras da mesma vida eterna. Ótimo, você vai tratá-la com respeito ali e tal. Mas aqui nesse texto, Paulo diz, maridos, amai a vossa esposa e não as trateis com amargura. Por quê? Porque o homem, o marido, parece ser mais tentado a cultivar a amargura no seu coração. O que é amargura? Queridos, amargura é ira internalizada. E talvez uma das dificuldades que eu tive ao longo da semana com essa palavra, porque essa palavra tocou profundamente no meu coração. Como que inúmeras vezes eu trato a minha esposa com amargura, ira internalizada, ira guardada. E por conta disso, tem uma outra tradução que diz, não a tratei com aspereza, porque a amargura faz com que nós nos tornemos ásperos, irados ali. Ressentimento. E esse ressentimento, mas por que o marido parece ser mais tentado a ter amargura do que a esposa? A esposa é mais tentada a não ser submissa. E o marido parece ser mais tentado a cultivar a amargura. Talvez seja porque a Escritura Sagrada diz que o marido deve exercer para com a esposa amor sacrificial. E quando você sacrifica alguma coisa sua em prol de outra pessoa, você espera que a outra pessoa, de alguma maneira, corresponda ao sacrifício que você fez. E quando ela não corresponde, você tem ira internalizada, ira guardada, amargura no seu coração. Ou talvez seja porque a Escritura Sagrada diz que o marido ele é o provedor da família, e como você trabalha e você sacrifica para prover e proteger a sua família, você espera um certo reconhecimento. E quando o reconhecimento não vem, a amargura brota. A valorização parece ser uma expressão de amor, e às vezes quando você não se sente valorizado, a amargura brota. E o apóstolo Paulo diz que esse homem, que esse marido, que é especialmente tentado a ficar irritado e descontar na sua esposa as frustrações da sua vida. Teve um comentarista puritano, Matthew Henry, ele diz que o homem, muitas vezes, ele pode amar no sentido básico, cuidar, prover e proteger. Mas ele peca na forma de amar. Ele ama sem ternura. Ele providencia sem o carinho. Ele protege sem ouvir. Ele exerce autoridade sem humildade. Ele corrige sem mansidão. Ele convive sem empatia. Ele ama sem a suavidade. Então Paulo está dizendo, maridos, no exercício do seu amor, não faça apenas o básico, cuidar, proteger e prover, mas ame de forma correta. Talvez a melhor ilustração que nós tenhamos na Bíblia Sagrada de alguém que foi tomado pela amargura foi Esaú.
Aquele indivíduo que vendeu o direito da primogenitura para o irmão dele. E o que ele fez quando ele vendeu o direito de primogenitura? Ele desprezou a bênção que Deus havia dado para ele. E todas as vezes que nós, maridos, amamos a nossa esposa com amargura, nós estamos desprezando a bênção que Deus nos deu. Ao invés de nós agradecermos pela vida dela, nós falamos, Senhor, se o Senhor quiser, pode levar. Interessante. Esaú desprezou as bênçãos de Deus. Esaú foi precipitado e impulsivo, porque logo que Jacó chegou ali com um prato de lentilhas, ele trocou rapidamente. E às vezes nós somos precipitados na nossa explosão, na nossa ira. Esaú demorou se arrepender. A Bíblia diz que mais tarde ele se arrependeu, mas com lágrimas. Mas ele não conseguiu perdão. Já era tarde demais. Às vezes, nós, maridos, só acordamos quando é muito tarde. E o problema é que a amargura de Esaú se transformou em hostilidade, porque ele ficou tão amargurado com o irmão dele que ele quis matá-lo. Sabe aqueles momentos que você tem explosão de ira, porque a amargura já não cabe mais dentro do seu coração? Agora, enquanto eu estava meditando sobre tudo isso e para a minha própria vida, aqui veio a segunda paulada para mim. Eu não queria tomá-la sozinho, eu preciso compartilhar com vocês. É melhor assim, acho que fica mais suave. Foi muito duro para mim, então deixa eu compartilhar com vocês. Queridos, a Escritura Sagrada diz que a ira, em última análise, não é contra a sua esposa, é contra Deus. A Escritura diz que aquele que se ira, ele se ira contra o Senhor. Se você acredita que Deus é o Deus da providência, é o Deus que te dá todas as coisas, o Deus que deu a sua esposa, o Deus que colocou você nesse universo e nesse relacionamento, e você está irado com essa esposa, com esse relacionamento, a sua ira é, em última análise, contra Deus. E Paulo então diz, para fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Esposa, seja submissa ao seu marido. E marido, ame a sua esposa sem amargura. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o lar cristão, ele precisa ser aquele lugar onde o evangelho se encarna. E esse evangelho tem que se encarnar, em primeiro lugar, no relacionamento marido e esposa. Mas em segundo lugar, no relacionamento pais e filhos, versículo de número 20 a 21. Filhos, obedecei aos vossos pais. Pois em tudo, obedecei aos vossos pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Aqui eu queria chamar a atenção dos filhos presentes aqui. Filhos, muitas vezes vocês assim, como que eu posso agradar a Deus? Eu tenho certeza que algumas dos adolescentes, dos juniores aqui, eles começam a dizer, como que eu posso agradar o Senhor Deus? Nessa semana nós tivemos uma viagem rápida. Eu tive um contato com o filho do meu sobrinho. Hoje ele tem 14 anos de idade. Eu estive ali com eles em cerca de umas 2 horas, 3 horas, e naquele período de 2 a 3 horas, ele sentou do meu lado, 14 anos de idade, ele me bombardeou de perguntas, e quanto mais eu respondia, mais perguntas ele trazia, eu achei o máximo. Eu virei para ele e disse, Rian, foi o melhor momento que você me proporcionou. E ávido, e uma das coisas que ele pergunta, tio, como que eu posso agradar a Deus? Bom, o texto está dizendo para você, a primeira maneira de você agradar a Deus é obedecei aos vossos pais em tudo. Mas o texto diz, pais, não provoquei os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Então, deixa eu falar um pouco aqui para os filhos. Eu sei que muitas vezes os seus pais, parece que a instrução deles não faz sentido para você. Parece que aquilo que eles orientam e aquilo que eles aconselham não tem lógica, não tem fundamento, não tem clareza para você. E muitas vezes você diz, mas como que eu deveria obedecer isso? O que eu deveria fazer nesse exato momento? Deixa-me lembrar a ti que obediência na Escritura Sagrada é, antes de mais nada, um ato de fé.
A Escritura diz que Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. Quando você obedece ao seu pai, quando você obedece à sua mãe, você está tendo a fé de que Deus te incluiu nessa família e que Deus colocou essa mãe, esse pai, sobre a sua vida como autoridade para você. Seu pai e a sua mãe não estarão certos o tempo todo. Eu me lembro quando a minha esposa virou para mim e disse assim: onde foi que nós erramos na criação dos nossos filhos? E eu digo: em vários lugares. Mas pela graça de Deus, a graça de Deus há de triunfar sobre os nossos erros. Seus pais não estarão certos o tempo todo, mas no momento que eles estão te dando instruções com base na Escritura Sagrada, temendo a Deus, buscando ao Senhor Deus, é o seu dever, filho, como ato de fé, obedecer. E quando você faz isso, você está agradando ao Senhor Deus. Mas o texto não para aí. O versículo de número 21 diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Deixa eu colocar algo muito interessante aqui. Essa é uma advertência amorosa do apóstolo Paulo para evitar o autoritarismo. Para que os pais não sejam sempre autoritários a ponto de exigir, demandar dos filhos o tempo todo. Então ele vai dizer: olha, não provoqueis os vossos filhos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a verdadeira autoridade, ela não quebra o ânimo do seu filho. A verdadeira autoridade, ela não desanima o seu filho. A verdadeira autoridade, ela encoraja o seu filho a crescer. A boa paternidade, ela é exercida com firmeza, é verdade, mas com ternura também. Não é apenas ternura, tem que ter firmeza, mas também não é apenas firmeza. Então tem que haver essa ternura, disciplina e graça. O problema é que muitas vezes nós, pais, nós achamos que nós só corrigimos pela repreensão. Então a criança faz algo errado e você diz: não pode, não pode, não pode, não pode. E a criança começa a ficar tão acostumada com o não, que ela já sabe que a próxima pergunta dela vai ser não mesmo. Eu, às vezes, começo a conversar com alguns pais mais jovens, todas as desobediências do filho, o pai já diz assim: eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater. É tão comum já para o filho que ele não surpreende mais, ele já se acostumou com isso. E chega um ponto que esse tipo de disciplina começa a ser banalizada na mente do filho. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: claro, você vai ter que corrigir o seu filho, vai ter momento que você vai ter que discipliná-lo, inclusive fisicamente. Mas você pode discipliná-lo também positivamente, afirmando o que ele fez de certo. Todos vocês que são pais devem se lembrar das criancinhas pequenas, quando elas fazem alguma coisa certa, você diz parabéns, e ela fica tão feliz que ela faz alguma coisa certa, ela mesma bate palma para ela. Você vai dizer que coisa interessante, como é narcisista esse pecadorzinho, não é? Esse pecadorzinho é tão narcisista que ele acaba de fazer uma coisa certa e ele diz parabéns. Isso é você disciplinar pelo aspecto positivo, afirmando o que essa criança fez. Imagine vocês um pai que, quando o filho desobedece, quando o filho quebra um vaso, ele terá que disciplinar o filho, mas antes de disciplinar o filho, ele abraça o filho e diz assim: você vale muito mais do que esse vaso quebrado. Papai te ama. E porque papai te ama, papai vai ter que corrigir você, porque você desobedeceu, papai. Então vamos lá no quarto agora, papai quer conversar contigo. Você entendeu a diferença dessa disciplina? Daquela outra que às vezes é simplesmente um grito, um estouro, um tapa surpreendente, expressão da sua ira. Meu pai, meu velho pai, ele nunca interferiu na maneira como eu corrigia os meus filhos, exceto uma vez. Isso ficou bem claro na minha mente. Achei muito interessante. Quando os meus filhos desobedeciam, eu disciplinava e meu pai respeitava. Mas teve um dia que um dos meus filhos me desobedeceu o tempo todo. Eu dizia para eles pararem de correr na cozinha e eles continuavam desobedecendo e riam, e desobedeciam e riam. Em um determinado momento,
nessa corrida e nessa desobediência, um desses filhos bateu a cabeça na quina da mesa. E não foi um galizé, mas um galo grande se formou na hora. E eu já levantei com a mão no cinto, e foi a única vez que meu pai, estava conversando com meu pai, ele pegou na minha mão e disse: filho, ele já foi disciplinado pela desobediência dele. Eu digo: é verdade. Meu pai, naquele momento, me ensinou uma lição muito grande. Há que ter firmeza, claro, mas há que ter ternura. Não provoqueis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Mas o outro aspecto que Paulo diz, onde nós, Cristo, devemos fazer tudo para a glória de Cristo, é no nosso trabalho, nas nossas relações profissionais. Aqui Paulo fala sobre servos e senhores, mas vamos traduzir para os dias atuais, vamos falar sobre empregados e empregadores. Paulo está dizendo: obedecei em tudo aos vossos senhores, aos vossos empregadores, como para o Senhor. E também ele vai dizer: empregadores, tratais os vossos empregados com justiça e equidade, sabendo que tendes Senhor no céu. Estou apenas parafraseando o texto aqui para tornar mais claro para nós. A ideia desse texto é que o evangelho, quando ele é aplicado, ele dignifica o trabalho. O cristão, ele não trabalha apenas para agradar o chefe, o cristão trabalha para servir a Cristo. E aqui talvez seja uma das razões pelas quais muitas vezes nós ficamos insatisfeitos com o nosso trabalho, porque nós não vemos a recompensa e nem a valorização que o nosso chefe nos dá. Nós esquecemos que nós estamos naquele lugar porque Deus nos colocou ali, e nós estamos ali para servir a Cristo, antes de servir aos nossos patrões. Por outro lado, o texto diz que os empregadores devem fazer tudo com justiça, sabendo que eles também responderão a Deus. Eles também terão um Senhor no céu. Eles não respondem a mim como empregado, mas eles responderão a Deus. Os meus empregadores responderão ao Senhor Deus. Todos nós que trabalhamos, olhamos para os nossos empregadores e falamos assim: ele está errado, ele deveria fazer outra coisa, ele deveria me valorizar mais, ele deveria aumentar o meu salário, ele deveria me dar menos trabalho, ele deveria me dar um tempo mais de descanso, ele deveria me dar pelo menos tranquilidade para eu fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que eles respondem a mim e a você como empregados que somos. Eles respondem a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui claramente que quando o evangelho é aplicado nesse local de trabalho, o escritório vira um altar. A fábrica onde nós trabalhamos vira um campo missionário. E o serviço que nós prestamos é uma expressão de adoração e de culto a Deus. E Paulo está dizendo aí no versículo de número 24, dá uma olhada, diz assim: olha, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Tem algo que é melhor do que o seu salário. Quando você trabalha e quando você serve ao Senhor, e não apenas os seus patrões, você recebe algo que é melhor do que o seu salário. Você receberá a recompensa do Senhor, porque você trabalha para o Senhor, e não por causa de um contra-cheque apenas. Eu gosto de uma história de Spurgeon, aquele pregador britânico. Ele conta uma ilustração de que, em uma determinada ocasião, uma senhora que fazia faxina na casa dos outros, ela disse assim: antes eu limpava a casa para agradar a minha patroa. Hoje, que eu sou convertida, eu faço tudo para o Senhor, então eu limpo até debaixo do tapete. Ou seja, antes ela não limpava, né? Ela fazia só o dinheiro para o contra-cheque. Agora ela limpa até debaixo do tapete. Servir com excelência. Pagar os seus servos o que é devido, os seus empregados o que é devido. Liderar com humildade. Tudo isso mostra o evangelho na prática. Mas eu preciso caminhar mais rapidamente. Paulo não para. Ele diz como que o evangelho deve ser aplicado agora na nossa vida devocional, no nosso relacionamento com Deus. E ele fala sobre a oração. Continuem a orar, vigiando com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo.
Paulo aqui ele focaliza na oração e ele diz que quando nós fazemos tudo para a glória do Senhor, a oração na nossa vida torna-se o ingrediente central. Por quê? Porque a oração é o fôlego da alma. A oração é a maneira prática que eu e você reconhecemos a presença de Deus na nossa vida. Então nós levamos tudo ao Senhor Deus em oração. Nós procuramos orar sem cessar. Paulo estava preso, é verdade, mas ele cria que o evangelho não estava preso. Então ele convida outras pessoas a orarem também. Se nós fazemos tudo para a glória do Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida devocional, ela é central. A verdadeira espiritualidade não é uma fuga dos problemas. A verdadeira espiritualidade é você buscar em Deus o poder para você lidar com os problemas que você enfrenta. Martin Lloyd Jones dizia que a oração é a respiração do cristão. E sem a oração a fé é sufocada. Que coisa fantástica. Eu gosto muito de lembrar do texto da Escritura Sagrada, porque o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, ele retirava para lugares solitários e ele orava. Mas Jesus não orava porque ele precisava de coisas. Ele orava porque ele queria ter intimidade, comunhão com o Pai. E assim deveríamos ser, eu e você. Sem a oração, todo o nosso trabalho vira um ativismo. Normalmente eu recebo, eu estava conversando com a Meire ontem, quando estávamos voltando na viagem, eu disse para ela, eu não entendo, eu não sei por que alguns pastores me ligam e eles dizem assim, pastor Valdeci, tudo bem? O senhor tem um tempinho? Bom, essa pergunta é horrível. Eu digo, pode falar, meu irmão. Eu já não respondo, né? Você tem um tempinho? Eu digo, não responde. Pode falar, meu irmão. Ele diz, olha, eu queria conversar com o senhor porque eu estou precisando de conselho. Meire virou para mim e disse assim, você já tem quase 40 anos de ministério, querido. As pessoas acham que você sabe alguma coisa. Lê do engano. Elas acham que você sabe alguma coisa, por isso que elas procuram conselho em você. Mas, normalmente, quando esses pastores conversam comigo, e eu me sinto honrado quando eles falam comigo, são homens que eu admiro, pessoas que eu vejo o esforço deles para servir ao Senhor. Eu me sinto honrado quando eles pedem ajuda. E eles falam do ministério, do trabalho deles, de quão árido está, quão desfocalizado está, quão perdidos eles estão. Uma das perguntas que às vezes eu faço para eles é, como que está a sua vida de oração? E é surpreendente você ver que quando a oração não está mais no centro do ministério, a aridez toma conta. A insatisfação, a murmuração toma conta. Que coisa! Paulo, então, está dizendo, se nós vamos fazer tudo para a glória de Jesus Cristo, a oração é um ingrediente fundamental. Mas, em último lugar, Paulo fala sobre o testemunho que eu e você devemos dar para os não crentes. E aí ele coloca no versículo de número 5 e 6, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Paulo está dizendo que andar em sabedoria, ser sábio, significa você aproveitar bem o tempo. O tempo não é elástico. Você não consegue esticar o tempo, você não consegue ganhar o tempo, você não consegue fazer o tempo. As pessoas dizem assim, você tem um tempo? Aí você responde, o tempo é a gente que faz. Mentira, você não consegue fazer nada. Você não consegue multiplicar um segundo na sua vida, na sua existência. Então, mas Paulo então está dizendo, se eu compreendo que o tempo não é elástico, eu deveria ser sábio, e agir com sabedoria significa aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem o tempo que você tem com seus filhos, com seu cônjuge. Mas aqui Paulo está dizendo, aproveitar bem o tempo que você tem para os que são de fora. Se você vai conversar com alguém que não é um cristão,
Que não seja apenas uma conversa sobre o campeonato, sobre o futebol, que não seja apenas uma conversa sobre alguma coisa trivial, mas que seja uma conversa para que, de alguma forma, você possa deixar para ele uma mensagem do bendito Evangelho de Cristo Jesus, porque isso pode trazer implicações para a eternidade dele. Aproveite bem o tempo que Deus te dá com aqueles que são de fora. Se esses que são de fora estão lá dentro da sua família, você vai conversar com seus pais, com seus irmãos, que não seja apenas uma conversa familiar, mas que seja uma conversa na qual você pode deixar uma semente do Evangelho para eles. E se você não sabe como deixar uma semente do Evangelho para eles, que tal você, ao final da conversa, você dizer, eu posso orar por nós nesse momento? Papai, mamãe, eu vim almoçar na casa de vocês, ótimo, coisa boa estar aqui, mas vocês me permitem fazer uma oração? Estou tão feliz por estar aqui com vocês. Que tal você aproveitar bem o tempo? Mas Paulo, ele coloca algo mais, ele vai dizer, e que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Outra palavra do texto que me deixou a semana inteira encafifado com ela. Temperado com sal. O que significa o sal? Você pode dizer, sal é um símbolo de preservação, de purificação, de sabor na comida. Tudo isso é verdade. O Novo Testamento reconhece tudo isso. Mas eu gosto de pensar em como que o sal era utilizado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sal era utilizado para ser colocado nas ofertas. Lá no livro de Levítico diz que as ofertas pacíficas ao Senhor, elas levariam sal, então o sal seria um instrumento de consagração, de serviço a Deus. Que a palavra que sair da sua boca seja uma palavra de serviço ao Senhor Deus, de oferta ao Senhor Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que havia uma aliança, e o pacto que Deus fazia com o povo também era uma aliança de sal. A ideia de que ela permanecia, era alguma coisa permanente. Que a sua palavra seja a palavra que vai permanecer. Que seja a palavra que, de alguma forma, a pessoa vai ficar se lembrando disso o tempo todo. Mas a Bíblia diz que o sal, quando ele era colocado, também ele transformava, ele purificava. Há um texto da Escritura, em 2 Reis, quando fala sobre Eliseu, ele chega em uma cidade, a água da cidade não é boa, ele pede um prato de sal e ele joga, e de repente a água fica agradável. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, que a palavra que você falar, a palavra que sair da sua boca, seja alguma coisa que transforme o ambiente, que seja algo de cura, de restauração. Então, que a sua palavra seja temperada com sal. Seja sábio e tenha palavras temperadas com sal. Paulo está dizendo que o Evangelho ele não nos tira do mundo. O Evangelho nos envia para o mundo. E cada conversa que nós temos com alguém que é de fora, é uma semente do Evangelho. Certa vez havia uma irmã em Cristo Jesus que ela trabalhava em uma empresa, e naquela empresa as pessoas sempre a provocavam por causa da fé dela em Cristo Jesus. E ela não sabia como responder. E um dia uma pessoa zombou dela e riu tanto dela, da fé dela, que ela virou e disse assim para aquela pessoa, você pode rir de mim hoje, mas eu oro para que um dia eu e você estejamos rindo de alegria na presença do Senhor Deus. E ela foi embora. E aquilo foi suficiente para despertar aquela pessoa que ficava zombando dela, para que aquela pessoa procurasse conhecer quem era o Deus dela. Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que o testemunho cristão é muito mais do que falar, é como falamos. Que a sua palavra seja temperada com sal. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando nós fazemos tudo para a glória de Cristo, Cristo governa a nossa língua. E quando Jesus governar a minha e a sua língua, o evangelho se tornará atraente para as pessoas. O mundo não precisa de crentes rudes. O mundo precisa de embaixadores graciosos. Como que nós podemos concluir a nossa meditação nesta manhã? Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala de Cristo nos detalhes da vida.
fala que, na verdade, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro discipulado, o verdadeiro compromisso com Cristo Jesus, não é medido apenas pelos cultos nos domingos que você participa, mas é medido pela maneira como você ama seus familiares, pela maneira como você trabalha, pela forma como você ora e conversa com as pessoas. Na verdade, quando Cristo é o centro da minha vida, até as pequenas coisas que nós fazemos se tornam santas. E nós não fazemos mais da mesma forma. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Significa viver para a glória de Cristo, nos nossos relacionamentos, começando de casa, nas nossas devoções e nas nossas interações, no nosso testemunho.